Olá, pessoal. Eu sou o professor Edivaldo, ministro aula na residência do aluno, no caso. Ministro a aula na sua residência, no conforto de seu lar. Então, em domicílio. Vamos resolver aqui um problema de regra de 3, tá bom? A preparação para a regra de 3. Primeiro, sabendo isso, a regra de 3 fica bem mais fácil de aprender. Responda se as razões são diretamente ou inversamente proporcional. Escreva só a primeira letra. Vamos ver? O número de trabalhador e o tempo gasto para fazer o serviço. Ou seja, quando a gente aumenta a quantidade de trabalhador, diminui o tempo. Então, isso é mais, aumentar quer dizer mais e diminui quer dizer menos. Então, mais e menos é inversamente proporcional. O número de refrigerante e o preço a ser pago, ou seja, mais refrigerante, mais dinheiro. É direto também. Nesse caso é direto, aqui é inverso. A distância percorrida e o tempo gasto, ou seja, quanto maior a distância, maior o tempo, ou seja, mais e mais. Então, é direto. A quantidade de convidado e a quantidade de refrigerante. Quanto mais convidado, mais refrigerante. Direto. Vamos ver a letra E. A quantidade de passos de uma pessoa e a distância percorrida por ela. Observe. Quando aumenta os passos, aumenta a distância. Quando diminui os passos, diminui a distância. Mais e mais, menos e menos. Sinais iguais é direto. Tá bom? Vamos lá. A quantidade de exercício de matemática e o tempo gasto para realizar esse exercício. Mais e mais, menos e menos, isso é direto. A quantidade de exercício, quando aumenta o exercício, nesse caso, aumenta o tempo, tá bom? Então é direto. Vamos ver a próxima letra aqui, a letra G. O tempo de uma mesma faxina e a quantidade de faxineiro para sua realização. Vamos ver. Mais tempo e menos faxineiro. Tá? Mais tempo, no caso, dá. Quando aumenta a quantidade de faxineiro, diminui o tempo. Quando aumenta o tempo, diminui os faxineiros, tá bom? Observe. Quando o tempo de uma mesma faxina e a quantidade de faxineiro. Pessoal, isso é uma ciência que cada um pode analisar. Quando você aumenta a quantidade de pessoas, diminui o tempo. Quando você aumenta o tempo, diminui a quantidade de pessoas, tá bom? É mais e menos ou menos e mais dá no mesmo. Vamos ver esse. A quantidade de pessoas e a quantidade de cadeira para acomodar essas pessoas. Quanto mais pessoas, mais cadeira, é direto. Vamos ver esse. A quantidade de material e a quantidade de caixa desse material. Também é direto. Vejamos esse aqui. A quantidade de lanche para uma criança e a quantidade de criança. Também é direto. Esse. A distância percorrida por um veículo e o consumo gasto. Também é direto. A quantidade de litro de gasolina e o valor a ser pago. Claro, quando você aumenta a quantidade de litro, você aumenta o valor a ser pago. Vejamos esse. Velocidade de um maratonista e o cansaço. É direto, né? Quanto maior a velocidade, mais cansa. Distância percorrida de um maratonista e o cansaço desse maratonista. Aqui é velocidade e cansaço. Aqui é distância e cansaço. Também é direto. Tempo de um aparelho eletrônico ligado e o consumo. Claro, consome mais. Quantidade de tinta para pintar uma parede e a área da parede a ser pintada. Quanto maior, mais tinta, mais área. Consumo de um pneu
e a quilometragem percorrida por esse pneu. Claro que é direto. Quantidade de volta de um pneu e a distância a ser percorrida por esse pneu. Também, se o pneu dá uma volta, consome X. Se ele dá 2 voltas, consome 2x, ou seja, aumenta. Então, é mais e mais, menos e menos, né? Então, também direto. Vamos ver esse. O espaço de um veículo e a quantidade de pessoas desse veículo, direto. Área em quilômetros quadrados e a quantidade de pessoas em um país, ou seja, região territorial, direto. O preço de material escolar e o valor a ser pago por esses materiais, direto. Refeição e quantidade de pessoas, direto. Quando aumenta a quantidade de pessoas, aumenta a refeição. Tempo de educação física realizado por uma pessoa e o cansaço dessa pessoa. Claro, quando você treina mais, você cansa mais. Realização de educação física e perda de caloria. Claro que é direto também. Pessoal, curta meu canal, compartilhe e se inscreva. Vamos ver se a gente consegue alcançar um maior número de pessoas. No caso, é uma razão direta. Quanto mais curtir, mais pessoas aparecem. Obrigado.